Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus os abençoe, tá? E aqui quem vos fala é o pregador irmão Lázaro Lago. Eu trago aqui mais uma vez um ensinamento muito importante da palavra de Deus. E hoje o tema aqui que eu vos quero falar é qual a importância de você ter o Espírito Santo em sua vida, de termos o Espírito Santo em nossa vida. Qual a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que ao encerrar, ou ao você ouvir este vídeo aqui, esta palavra aqui, você vai ter muito mais vontade, muito mais sede de conhecer a palavra de Deus e de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vamos falar seis coisas importantes de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Primeira importância de nós termos o Espírito Santo em nossa vida é que o Espírito Santo nos encoraja a pregar em público. O Espírito Santo nos encoraja a pregar em público. É o que a palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então aqui, Pedro, aqui no capítulo 2, o início ali do Pentecostes, do dia de Pentecostes, os discípulos receberam a ordem de Jesus, antes de Jesus subir para o céu, que era de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que eles só poderiam ter a capacidade de pregar a palavra de Deus, de cumprir o ID dele, que ele ordenou, de fazer missões, de pregar a palavra de Deus em todo o mundo. Eles só iriam cumprir isso se eles fossem primeiro revestidos do poder de Deus. Se primeiro eles recebessem o Espírito Santo, eles fossem cheios do Espírito Santo, só dessa maneira é que eles poderiam cumprir o ID, a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus deu a ordem para eles ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aqui você ainda vê que depois Pedro, quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador, quando Jesus chamou ele para ser o seu discípulo. E aqui Pedro, ele nunca tinha pregado antes, nunca. Essa daqui, palavra que eu vos li para vocês, foi a primeira pregação de Pedro. E sabe quantas almas foram salvas na primeira pregação de Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo? Sabe qual foi? Quantas almas se converteram? Quase 3.000 almas. Sabe por quê? Pedro nunca tinha pregado antes, mas na primeira pregação dele, ele pregou com autoridade. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos encoraja a pregar em público. Mesmo que nós nunca antes tivéssemos a experiência de pregar em público, ou em lugar nenhum, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai direcionar as nossas palavras, e o que a gente falar, Deus vai estar, com certeza, nos usando para estar pregando, para estar falando da sua palavra. Segunda coisa muito importante de nós sermos cheios do Espírito Santo, sabe qual é? É que o Espírito Santo, ele nos concede a autoridade
e a ousadia de nós pregarmos a sua palavra, a palavra de Deus. Ainda no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31, é o versículo que eu quero ler. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, irmãos, esta palavra aqui está falando sobre quem? Pedro e João. Porque a Bíblia diz que lá no capítulo 3 de Atos, que eles estavam subindo ao templo a hora da oração a nona, ou seja, às 3 horas da tarde, que é o mesmo que 3 horas da tarde. E quando eles iriam entrar no templo, estavam ali na porta do templo, chamada Formosa, um coxo, que sempre que alguém entrava dentro do templo, o coxo estava ali pedindo esmola. E quando Pedro e João estavam subindo, eles viram o coxo, com certeza pedindo esmola. E aí Pedro e João parou, olhou para ele, e o coxo ficou esperando receber esmola deles. Pedro e João falou assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu os dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente aquele coxo, ele se levantou, andou, seus tornozelos se firmaram, e ele entrou dentro do templo, pulando e saltando de alegria. E aí as pessoas vendo aquilo ali tudo, o que é que as pessoas olharam? As pessoas chegaram até a achar que foi Pedro que tinha feito aquilo, olharam para Pedro e João, admirando eles como se eles tivessem feito aquilo. E aí depois o que é que aconteceu? Pedro e João eles começaram a pregar a palavra de Deus e começaram a falar de Jesus. E ao eles falar de Jesus, que Jesus tinha morrido, mas ele ressuscitou, e que era para aquele povo se arrepender dos seus pecados, começou a pregar sobre Jesus. E aquelas pessoas não gostando, o que foi que aconteceu? Prenderam Pedro e João, porque eles estavam pregando sobre Jesus, dizendo que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado, que era o Filho de Deus, que era o Messias, e eles acharam que era uma heresia, que era mentira. E aí eles mandaram prender Pedro e João. E ao eles prenderem Pedro e João, ele ali no cárcere, estava ali no cárcere. E aquele povo se reuniu e planejou apenas ameaçar Pedro e João. E eles ameaçaram Pedro e João falando: se vocês voltarem novamente, a gente vai soltar vocês, mas se vocês novamente falar no nome de Jesus, nós vamos prender vocês e nós vamos matar vocês. Será pior. Vocês vão ser presos novamente. E soltaram Pedro e João. E aí Pedro e João, eles logo quando eles saíram dali, eles foram para uma casa onde estavam reunidos ali os cristãos, onde estavam ali reunidos os servos de Deus, os cristãos. E ali junto, eles começaram o quê? A orar a Deus. A orar, e eles falaram: Senhor, ao nós estendermos as nossas mãos, que haja sinais, prodígios, milagres, maravilhas no meio do teu povo. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles assim oravam, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia e com autoridade. Ou seja, eles estavam preocupados pela ameaça que tinham feito a eles. Mas aí eles foram o quê? Orar. E eles, em vez de eles parar, as pessoas que sabem que tinha aprendido, ele soltou ele falando assim: agora a gente ameaçou, ele nunca mais vai tornar a pregar a palavra de Deus novamente. Ele nunca mais vai voltar a falar da palavra de Deus, porque eles ficaram com medo. Mas se enganaram. Agora, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar a palavra de Deus com mais autoridade ainda, com mais ousadia ainda, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus.
Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Antigamente, quando eu ainda era uma criança, eu tinha muita vergonha de pregar a palavra de Deus. Eu tinha muita vergonha quando eram os cultos dos jovens, que a irmã que era dirigente dos jovens, ela dirigia o culto dos jovens. Eu ficava lá do lado de fora com alguns crianças ainda da minha idade, ficava lá do lado de fora e só entrava depois que a irmã que dirigiu o culto dessa oportunidade para o pastor dar a mensagem final. Por quê? Porque a gente tinha vergonha de receber a oportunidade. Mas depois que, num culto de festividade de ciclo de oração, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, não demorou muito, irmãos, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Não demorou muito e eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu lembro disso até hoje, e até hoje eu prego a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele nos dá autoridade. O Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo ele nos dá ousadia para poder pregar a palavra de Deus. Terceira coisa, terceira importância de nós sermos cheios do Espírito Santo é o Espírito Santo nos leva a cumprirmos o chamado de Deus. O Espírito Santo nos leva a cumprirmos o chamado de Deus. Está em Atos ainda, no capítulo de número 13, versículo 2, nos diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou para Barnabé e para Saulo, ou Paulo, e disse para eles: apartai-vos para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo estava enviando Paulo e Barnabé para estar cumprindo a palavra de Deus, para estar cumprindo o ID do Senhor Jesus. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá direção, é o Espírito Santo que dirige a vida deles. Ou seja, ele não fala mais o que eles querem, mas eles falam o que o Espírito Santo quer que eles falem. Você pode até falar com Jeremias, falou: Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Mas Jesus vai olhar para você, se você está cheio do Espírito Santo, e vai dizer assim: não diga eu sou uma criança. Aonde eu te mandar você vai. Não diga eu não sei falar, porque o que você for falar, eu vou falar para você e você vai falar para o povo. Você vai falar o que eu mandar você falar. Está entendendo? Quando você for pregar a palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo, não é você que vai falar, o Espírito Santo vai direcionar as suas palavras e vai te levar a pregar aquilo que o povo, que a igreja, que os irmãos estão querendo ouvir, estão precisando ouvir. Quarta importância de nós sermos cheios do Espírito Santo é: o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Ele está falando: olha, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você pecar, ou se você fazer algo que não agrada a Deus, se você fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo ele vai mostrar para você: olha, o que você fez é errado. Ou você vai pensar em fazer algo de errado que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai falar: não faça isso, porque isso é errado, isso não agrada a Deus, isso é pecado. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí o versículo de número 9, Jesus fala: do pecado porque não crê em mim. Ou seja, Jesus ele vai mostrar para a pessoa que não crê nele, até para o pecador que não crê nele, que ele existe. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Da justiça. Mas para mostrar que Jesus é o que? Justo. Que nós temos que ser o que? Justo. E do juízo. Porque já o príncipe deste mundo
Então o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e dos juízos. Essa é a quarta coisa importante nós termos o Espírito Santo nas nossas vidas. Quinto, o Espírito Santo nos aproxima de Deus. Tiago 4:8. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então o Espírito Santo, ele vai nos aproximar de Deus. O Espírito Santo nos aproxima de Deus. Ou seja, eu estou vendo alguém que está distante de mim. Para mim chegar perto daquela pessoa, eu tenho que ir o quê? Andar, ir até ela. E quando eu vou andando e vou estar perto dela, quando eu chegar perto dela, eu chego perto dela e ela chega perto de mim. Por quê? Porque eu fui até ela, eu se aproximei dela. A mesma coisa nós com Deus. O Espírito Santo, ele mora onde? A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo estiver dentro de nós, isto quer dizer o quê? Que nós estamos perto de Deus. Que nós estamos perto de Deus. Ele é que nos aproxima de Deus, porque Ele é que nos revela a vontade de Deus. E a sexta coisa, e última coisa importante de nós sermos cheios do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos ensina como pregar, ou também nos ensina a vontade de Jesus. Qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Deus? Está no livro aqui de João. Está aqui no livro de João. João, capítulo de número 15. O versículo de número 26 nos diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Testificará de mim. Ou seja, o Espírito Santo que está na nossa vida vai testificar, vai testemunhar a Jesus. Vai nos ajudar a testemunhar Jesus. Por quê? Porque nós não vimos Jesus. Quem de nós viu Jesus aqui na terra? Jesus não era do nosso tempo. Jesus já tem 2000 anos que Jesus esteve aqui na terra. Não era do nosso tempo. Eu tenho apenas 22 anos de idade. Ou seja, não é do meu tempo. Porém, o Espírito Santo, ao nós termos o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a entendermos e vai nos ajudar a sabermos que Jesus existiu, que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra é real. O Espírito Santo vai nos ajudar a testificar de Jesus, ou da palavra de Jesus. É o Espírito Santo de Deus. E esse foi o ensinamento desta noite. Eu tenho certeza que irá te ajudar muito. Este ensinamento vai edificar a sua vida. Desde já eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva. Aperta o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que aqui será postado. E também a dar o like, a deixar o seu like de gostei, tá? O seu joinha. E também comentar alguma coisa. Comente aí: a paz do Senhor, irmão Lázaro, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Ou
você coloca aí, escreve aí para não esquecer, né? As 6 importâncias coisas de nós sermos cheios do Espírito Santo aí no comentário. Fala qualquer coisa, né? Diga amém. Amém, que significa assim seja, tá? Mas comente, faça uma pergunta para mim estar lhe respondendo também, tá? É assim, Deus te abençoe, uma boa noite para você e até o próximo vídeo. Fica com Deus.